Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Morei Malachi Ben Israel, estamos aqui na manhã deste que é o quarto dia da semana, hoje dia 13 do mês de maio do ano de 2026, e estamos no dia 26 do mês de Iyar do ano de 5786. Hoje a leitura da quarta Liá está no capítulo 3 de Bamidbar, Números, capítulo 3, do verso 1 ao Passuque 13. E eu quero aqui dar as boas-vindas a todos os nossos amigos, nossos internautas, a toda a comunidade Anusim Brasil, Boker Tov, muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à Casa dos Bnei Anusim. E a você que está conhecendo a nossa comunidade pela primeira vez, também seja bem-vindo. Nós somos a comunidade Sinagoga Anusim Brasil, uma comunidade sefarade, somos descendentes dos judeus chamados portugueses e espanhóis, da linha dos judeus sefaraditas, né? E estamos aqui, Baruch Hashem, resgatando a nossa cultura, a nossa tradição e fazendo o nosso retorno para o Deus de Israel e para o povo de Israel. Se você deseja, você que é um Bnei Anusim, um sefaradita, você que tem o seu sobrenome, Oliveira, Pereira, Madeira, Pinto, Carvalho, Santos, Silva, Nunes, Martins, você é um sefaradita, então entre em contato conosco e inicie o seu processo, a sua techuvá, o seu retorno para o povo de Israel, e nós estamos aqui para ajudá-lo. Você poderá entrar em contato através do telefone 48 999 23 1358, ok? Então, a você que hoje também, dia 13 de maio, que está completando mais um ano de vida, Mazal Tov, parabéns e votos de muitas felicidades. Então, deixe o seu like, nos ajude a ser um mantenedor de nossa comunidade, enviando também as suas contribuições. Vamos então à leitura da terceira Liá, Bamidbar, Números, capítulo 3, do verso 1 ao Passuque 13. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim, venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten hatorá. E estas são as gerações de Arão e Moshe, no dia em que falou o Eterno a Moshe no Monte Sinai. E esses são os nomes dos filhos de Arão: Nadab, o primogênito, Abihu, Elazar e Itamar. Esses são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos que foram consagrados para exercer o sacerdócio. E morreram Nadab e Abihu diante do Eterno, quando ofereceram fogo estranho diante do Eterno no deserto de Sinai, e não tiveram filhos, e exerceram o sacerdócio Elazar e Itamar na presença de Aharon, seu pai. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: Faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, e o servirão. E tenham cuidado da sua guarda e da guarda que recai sobre toda a congregação diante da tenda da reunião, para fazer o serviço do tabernáculo, e guardarão todos os objetos da tenda da reunião, e a guarda que recai sobre os filhos de Israel, para fazer o serviço do tabernáculo. E darás os levitas e a Arão e a seus filhos dentre os filhos de Israel, lhe são dados, e a Arão e a seus filhos designarás, e eles guardarão o seu sacerdote, e o estranho que chegar será morto.
E falou o Eterno a Moshe, dizendo: Eis que eu tenho tomado os levitas diante dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a matriz entre os filhos de Israel, serão meus os levitas, pois todo primogênito é meu. E desde o dia em que feri todo primogênito na terra do Egito, eu consagrei para mim todo primogênito de Israel, desde o homem até o animal serão meus. Eu sou o Eterno. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet vehayolam atah betoheinu, Baru atah Adonai noten haTorah. A quarta aliá da Parashá Bamidbar, aqui no capítulo 3, verso 1, começa dizendo: E essas são as gerações de Arão e Moshe, no dia em que falou o Eterno a Moshe no Monte Sinai. E esses são os nomes dos filhos de Arão: Nadab, o primogênito, Abihu, Elazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos que foram consagrados para exercer o sacerdócio. Então a Torá, ali fala a respeito as gerações de Arão e Moshe, no dia em que falou o Eterno com Moshe no Monte Sinai. Essas são as gerações de Arão. Embora a Torá também mencione o nome de Moshe, o nome de Moshe e Arão, ela apresenta somente o sacerdote da geração de Arão. Embora a Torá fala dos dois, né? Essas são as gerações de Arão e Moshe, na verdade a Torá só vai apresentar aqui a geração de Arão. E por que não a geração de Moshe? Bom, o que os sábios nos dizem os sábios, eles nos falam que o texto, quando fala das gerações de Moshe e Arão, e cita apenas a geração de Arão, é porque Moshe ensinou a Torá aos filhos de Arão. Foi Moshe que ensinou a Torá aos filhos de Arão. Quem ensina, nossos sábios dizem que quem ensina a Torá ao filho do próximo, do seu irmão, é como se tivesse o gerado em sua ensinar a Torá gera, ou seja, dá continuidade, tanto a nível de liderança espiritual e também produz gerações. Então, quando nós ensinamos Torá a uma pessoa, quando ela, principalmente, né, os Bnei Anussim, né, que vem de uma caminhada cristã misturado com os evangélicos, que também são cristãos, né? Então, vem dentro de um segmento, de uma escritura que é conhecida como Brit Hadashah, Novo Testamento. Então, essa escritura chamada Brit Hadashah, ela é reconhecida, sim, dentro do cristianismo, como também o Alcorão é um livro considerado sagrado dentro da religião islâmica, do islamismo. Então,
o Novo Testamento, a Brit Hadashah, que também tem o seu reconhecimento dentro do cristianismo, não querendo ofender e sem querer ofender ninguém, essas escrituras, ou essa escritura, a Brit Hadashah, o Novo Testamento, não tem reconhecimento dentro do judaísmo. Não tem, porque ela traz uma história, relata a história, né, porque é tudo baseado na história de um judeu chamado Jesus pelos cristãos católicos e evangélicos e chamado de Yeshua pelos também cristãos judeus. Então, os judeus chamados judeus messiânicos são sim seguidores dessa escritura, embora falam, dizem que também estudam a Torá, que praticam a Torá, não vamos dizer que não, mas a escritura, a base de fé, tem sido associado à Torá essa escritura chamada Brit Hadashah, que conta a história deste então judeu que foi morto e por meio do derramamento do seu sangue, não só os judeus, que também, segundo o cristianismo e também segundo o messianismo cristão, os judeus têm que aceitá-lo para alcançar a salvação, mas assim também todos os demais de todos os povos só alcançarão a redenção, a salvação, por meio do reconhecimento deste então Jesus ou Yeshua que morreu para salvar a humanidade. Então, digamos, cristão, um judeu messiânico, ele precisa também ser ensinado. Então, a nossa comunidade, quando nós recebemos uma pessoa na comunidade como cristão católico ou evangélico, ou mesmo como um messiânico, ele precisa ser ensinado, ele precisa aprender realmente a escritura do povo judeu. Ele precisa ser ensinado e passar, sim, caso ele queira, de livre e espontânea vontade, cumprir esses mandamentos que estão contidos na Torá. Então, nós temos hoje na nossa sinagoga algumas pessoas que vieram do cristianismo católico, evangélico, e outros que vieram do judaísmo messiânico e hoje estão vivendo um processo de techuvá, sendo ensinados não por meio de uma escritura cristã, que é a Brit Hadashah, que nós não utilizamos, né? Respeitamos a todos que queiram utilizar e fazer o seu uso, mas a nossa comunidade, nós não utilizamos essa escritura, que é o Novo Testamento, e a pessoa, ao chegar na sinagoga, ele é então ensinado a Torá para ele. Então é por isso que nossos sábios falam que, embora a Torá fala que, ela fala que da geração de Arão e da geração de Moshe, mas que ela só vai contar a geração de Arão, não significa que Moshe não tem sua participação. Tem. Aí é onde os sábios falam que aquele que ensina a Torá
é como se ele estivesse gerando filhos, né? Então, o que os sábios ensinam é ensinar a Torá. Então, quem ensina a Torá? Quem ensina a Torá é o povo judeu. Agora, o que o islamismo ensina? Ensina o que está no Alcorão. O que é que o cristianismo católico ensina? O que está na Brit Hadashah, no Novo Testamento. Assim também os evangélicos que são também cristãos têm sua fé no Novo Testamento. E os, então, chamados judeus messiânicos também têm como sua fé o que está escrito no Novo Testamento. Então, não se gerar realmente, né, como no sentido que a Torá fala que Arão gerou filhos, e nós, quando ensinamos Torá, nós também estamos gerando um filho, espiritualmente falando. Agora, quando a pessoa, por exemplo, ela nasce no cristianismo e ela vai para o protestantismo, ela vai gerar o quê? Se ela vem de uma mesma escritura. No cristianismo ela tem o Novo Testamento, no cristianismo evangélico ela segue estudando o Novo Testamento, então não gera nada, a pessoa já foi gerada lá pelo cristianismo, ela segue sendo cristão, ela só vai realmente ser gerado dentro do judaísmo quando ela começar a ser ensinada, quando ela for ensinada a Torá. Então, quando a pessoa quer ser ensinada, quando a pessoa quer realmente conhecer, então aquele que ensina está gerando sim, né? Está como se fisicamente estivesse gerando uma nova vida. Tá bom? Então é isso que a nossa comunidade lhe oferece. A comunidade Anusim Brasil lhe oferece a oportunidade de você conhecer a Torá. Porque por onde você já passou, pelo messianismo, cristianismo, de onde você veio, você não estudou Torá. Por onde você passou, você não estudou Torá. Você estudou a Brit Hadashah, o Novo Testamento, que é uma escritura cristã. Então, nós precisamos conhecer a Torá, porque a Torá realmente provém do povo de Israel. Tá bom? Vamos conversando mais ainda então. Então, se você deseja conhecer a nossa comunidade, estudar Torá conosco, entre em contato através do nosso telefone 48 999 23 1358. Tá bom? Um ótimo dia a todos. Shalom Lekulam, Boker Tov. Deixe o seu like, compartilhe o nosso canal. Shalom, shalom. Muito bom dia a todos.